Olá a todos! Bom, este exercício baseia-se na matéria de progressões, nomeadamente progressões aritméticas. Até já escrevi ali a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Também tenho aqui os dados fornecidos pelo enunciado, nomeadamente que U de 7 é igual ao dobro de U de 2, ou do segundo termo. Também temos a informação que a soma nos 12 primeiros termos é igual a 57 e que também existe uma ordem P, tal que existe um termo que dá 500. A questão do exercício é, ok, se existe um termo que tem o valor de 500, qual é que é a ordem desse termo? Ok? Reparem que ali eu não dei o nome N, dei o nome P, já que N é um número normalmente usado arbitrariamente numa sucessão, mas como eu quero aqui uma ordem específica, vou usar o P. Se vocês usarem o N, também não está errado, ok? Bom, para começar, e aqui existiam dois processos diferentes para começar, vocês tanto podiam começar pela soma, ou então podiam começar pela primeira informação que nos diz que o sétimo termo é igual ao dobro do segundo termo, ok? Com a prática e com exercícios que vocês vão fazendo, vocês vão começando a ganhar o raciocínio e também a ideia de por onde é que se deve começar ou não, ok? Aqui eu comecei pela primeira expressão. Bom, eu vou começar ali pela primeira informação, que nos diz que o sétimo termo é igual ao dobro do segundo. Então vou escrever isso mesmo e vou ver que relação é que eu consigo tirar, ok? Reparem que eu escrevi aqui a expressão do termo geral já propositadamente, porque reparem, eu posso substituir o de 7 e o de 2 por esta expressão aqui. E reparem que, tanto nesta expressão como nesta, temos o de 1 e R em comum. Então, o meu plano aqui foi, ok, vou substituir esta expressão aqui e aqui, dando o valor correto ao N em ambos os casos, e depois relacionar o de 1 com R. Para quê? Porque eu já sei que nesta expressão aparece o de 1 e o de 12. Mas o de 12 eu também consigo trocar por esta expressão aqui, trocando o N por 12, ok? E a partir daí eu conseguiria, por exemplo, descobrir o raio. Então é isso mesmo que vamos fazer. Começando então por esta expressão, temos que U de 7 igual a 2U de 2. Bom, tal como eu já disse há bocadinho, vou substituir esta expressão por esta, substituindo o N por 7. E aqui a mesma coisa, substituindo o N por 2, ok? Então reparem que aqui vai ficar o de 1 mais. Substituindo aqui por 7, fica 7 menos 1, ok? Até posso escrever. Portanto, ficaria R e 7 menos 1 igual a 2, e agora fica o de 1 mais R, que multiplica, substituindo de novo aqui o N, que neste caso agora é 2, então ficamos com 2 menos 1. Ok? Aqui fica 7 menos 1 é 6, então posso dizer que fica o de 1 mais 6R igual a 1 mais 2 menos 1 é 1, então fica 1 mais R. Não esquecendo que o 2 ainda está a multiplicar, ok? 1 mais R. Vou fazer então a distributiva, ficando o de 1 mais 6R igual a 2 o de 1 mais 2R. Agora reparem aqui no seguinte, para nós relacionarmos o de 1 com o raio, ou com R, temos que colocar o de 1 no mesmo membro e o R também no mesmo membro, os R's, ok? Então reparem aqui no seguinte, para ficar tudo positivo, para não ter que multiplicar por menos 1, vou colocar 2R deste lado e o de 1 deste lado, ok? Ou seja, o que eu estou a dizer é, vou colocar o 2R neste primeiro membro e vou colocar o U de 1 neste membro aqui, para ficar tudo positivo dos dois lados, ok? Vocês podiam fazer ao contrário, colocar o 2 U de 1 aqui e o 6R aqui, mas ficaria negativo dos dois lados e depois teriam de multiplicar por menos 1, mas também não era por aí, ok? Isto é apenas uma preferência, eu gosto sempre de ver que lado é que fica sempre positivo. Bom, continuando então aqui, vai então ficar, o 2R vai passar para o lado esquerdo, então ficamos com 6, e aqui o 6 ficou pequeno,
6R menos 2R igual a o 2, o de 1, certo? Menos o de 1. Então, 6 menos 2 é 4, 4R, e aqui é igual, 2 menos 1 é 1. Então fica o de 1. Ou 1 o de 1, 1 a multiplicar, tirei, ok? Portanto, aqui está 1 a multiplicar, certo? E então reparem, ficamos com 4R igual a o de 1. Bom, eu vou trocar aqui a ordem. E então, para ficar então mais visível, o de 1 igual a 4R. E esta é uma informação extremamente importante. Para quê? Para o passo que vamos fazer a seguir, ok? Reparem, consegui descobrir uma relação entre o de 1 e R, tal como eu planeei no início, em utilizar esta expressão, ok? Então agora vamos a esta segunda expressão, que é a da soma. Então vamos a isso. Bom, a soma tem a seguinte expressão. Neste caso, trata-se de uma progressão aritmética. Então ficamos com o seguinte. Ficamos então com o de 1 mais o de n, só que reparem, o n aqui é 12, então fica o de 12 a dividir por 2 vezes o n, que lá está, é 12, ok? Então agora reparem, o 12 está a multiplicar isto tudo aqui, ok? Portanto, eu até vou escrever isto aqui de outra forma, para ficar bastante visível o que eu estou a dizer. O 12 está a multiplicar a fração. Então, só que neste caso, está a multiplicar o numerador. Então vou fazer o seguinte, 12, abro parênteses e coloco isto lá dentro. Então, o de 1 mais o de 12, e isto tudo está a dividir por 2, ok? Reparem que é exatamente a mesma coisa do que está aqui, ok? Reparem que o 12 não está a multiplicar o 2. A única forma de estar a multiplicar o 2 é se aqui, em vez de estar 12, estivesse 1 sobre 12. Okay? Isto não fica um bocadinho estranho. Se fosse assim, então aí, sim, o 12 multiplicaria o 2. Mas neste caso, como é um numerador, por exemplo, no caso, para vocês verem, isto é 12 sobre 1, então o 12 multiplica o numerador e não o denominador. Então agora reparem, o 12 é divisível por 2, ok? Portanto, eu posso dizer que isto é igual a 12 a dividir por 2 vezes o de 1 mais o de 12. Mas 12 a dividir por 2 é 6. Então eu posso colocar já aqui 6 e entre parênteses o de 1 mais 12 mais o de 12. Bom, mas eu sei quanto é que é o de 1. O de 1 é 4R, então eu vou já colocar 4R e vocês já vão perceber. Mais o de 12. O de 12, se eu for à expressão do termo geral, ficaria o de 1, eu vou colocar aqui entre parênteses para separar, o de 1 mais, substituindo aqui, vou colocar uma seta para vocês verem onde é que eu estou. Colocando aqui o número 12, que é o n, ok? Fica 12 menos 1, que é 11, então fica o de 1 mais 11R. Então, 11R. Ok? Bom, e vamos continuar. Então agora reparem no seguinte. Tal como eu já fiz anteriormente, aqui, troquei o de 1 para 4R. Mas reparem que aqui também está o de 1. Então eu também posso trocar o de 1 para 4R. E se vocês notarem, fica aqui só R's. Bom, então vamos fazer isso. Então, 6, abro parênteses, 4R, mais, aqui fica 4R, o mais não troca o sinal a isto, ok? Então fica mais 4R e mais 11R. E agora vou colocar aqui um equivalente. Porquê? Porque agora vou dizer que S de 12 é igual a 57. E se S de 12 é igual a isto, então isto é igual a 57. Então fica o seguinte. 6 vezes, ok? Porque lá está, o 6 está a multiplicar isto tudo. Mas já que isto tudo tem uma mesma incógnita, que é o R, posso somar os seus coeficientes. Então, 4 mais 4 é 8. 11 mais 8 é 19. Então ficamos aqui com 19R. E isto igual a 57. Ok?
Bom, o que eu vou fazer agora aqui é o 6 está a multiplicar, passa a dividir. Ok? Então fica 19R igual a 57 sobre 6. Ok? Bom, vocês podem até colocar isto na calculadora, ou então podem fazer manualmente esta divisão, mas reparem que 57 sobre 6 é igual a 19 sobre 2. E agora notem o seguinte, deste lado temos 19, não é? E aqui temos 19 meios, então pensem, qual é que é o valor que multiplicado a 19 dá 19 meios? É 1 meio, é 1 a dividir por 2. Então o R só pode ser 1 meio, ok? Então R é igual a 1 meio. Reparem que, se vocês quiserem, o 19 passa a dividir por isto tudo. E o 19, ou seja, o que eu estou a explicar, se 19 passasse a dividir, ficaria isto tudo a dividir por 19 sobre 1. Reparem que este multiplica com este e o 19 multiplica com o 2. Mas reparem que temos 19 em cima e 19 em baixo. Então o que na verdade acontecia é que este 19 cortaria com este. E o 2 ficaria no denominador e o 1 ficaria no numerador. E dava 1 meio à mesma, ok? Se vocês aí quiserem fazer por este método, estão à vontade e podem então verificar que vai dar exatos 1 meio. Eu aqui fui apenas por lógica de igualdade e notei que o R tinha que ser 1 meio só para dar 19 meios, certo? E agora reparem, nós temos a razão. Então se nós temos a razão, ou o R, então, ou o raio, quer dizer, aqui eu tenho estado a falar raio, mas penso que aqui em sucessões é razão. Ok? Portanto, eu estava a dizer raio é razão. Então reparem, se nós temos a razão e se nós criamos uma equação que relaciona o primeiro termo com a razão, então conseguimos descobrir o primeiro termo. E para quê? Reparem aqui em cima. Se nós tivermos o U de 1 e o R, descobrimos a expressão do termo geral. E é esse o nosso objetivo. Até vou dizer aqui, se R é igual a 1 meio, então, isto aqui, e vou trocar a cor, então vou colocar aqui entre parênteses que o de 1 é igual a 4 vezes 1 meio. Ok? Eu aqui até vou fazer outra coisa. Em vez de colocar aqui entre parênteses, vou colocar aqui um sinal de equivalente. Ou seja, isto implica, equivalente não, isto é uma implicação, isto implica que o de 1 é igual a 4 vezes 1 meio. E reparem, 4 a dividir por 2 dá 2, ou seja, o de 1 é igual a 2. Então, descobri o raio, ou a razão, estou habituado a cálculo, peço desculpa, descobri a razão e o primeiro termo. Então, o termo geral da progressão aritmética, o de n, é, bom, o de 1 sabemos que é 2, mais, agora, n menos 1 que multiplica o raio. Então fica 1 meio de n menos 1. Eu aqui não vou deixar nesta forma, ok? Vou passar o 2 mesmo a dividir. Então fica que o de n é igual a 2 mais o 1 multiplica o n menos 1 e o 2 passa a dividir. Então fica n menos 1 sobre 2. Ok? Reparem que esta expressão é igual a esta expressão. Ok? Até posso dizer aqui que o n pertence aos naturais. Penso que seja inútil, mas vou colocar na mesma. N pertence aos naturais. E agora reparem, já estamos na meta final do exercício. Porquê? Porque temos o termo geral e sabemos que existe uma ordem para a qual o termo tem o valor de 500. Então, se eu igualar esta expressão, e aqui arrisquei um bocadinho, ou seja, se igualarmos esta expressão a 500, vamos descobrir o P, ok? Então o que eu vou fazer é, vou igualar a expressão que acabamos de determinar a 500, ok? Contudo, eu não vou deixar o de n, vou deixar o de p. E aqui vou já substituir por p. Porquê? Porque é a ordem
do valor de 500. Ok? Então, fica que o de P igual a 500. Ok? Isto é equivalente a dizer que 2 mais aqui onde está N vou colocar P. Então fica P menos 1 a dividir por 2 igual a 500. E eu descobrindo o P, tenho o exercício resolvido, certo? Reparem que o 2 está a somar, passa a subtrair, 500 menos 2 dá 498. Então, P menos 1 sobre 2 é igual a 498. Agora, o 2 está a dividir, vou passar a multiplicar, ok? Ou seja, o que eu estou a tentar fazer aqui é isolar o P, que é o P que eu quero determinar. Então, P menos 1 é igual a 2 vezes 498. Então, 498 vezes 2 vai dar 996. Ok? Portanto, aqui fica 996. E reparem, agora basta somar um dos dois lados para dar o nosso P, ou seja, menos 1. Neste caso está a subtrair, passa a somar. Então concluímos que P é igual a 997. Ok? Ou seja, isto significa que o U de 997 é igual a 500. Ok? E esta é a solução. Bom malta, este é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui e tiraram algum proveito deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever a minha página no YouTube, ativar as notificações para vocês terem a certeza de que quando eu lançar um vídeo, vocês não o perdem. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma observação a fazer, ou se então ao longo do vídeo tiveram alguma dúvida, estão 100% à vontade para deixar um comentário. No entanto, se vocês quiserem um serviço mais personalizado, um serviço mais virado para ti, para vocês, para as vossas dúvidas, eu estou a começar um serviço de explicações num site que é chamado de SuperProf. Vocês talvez já devem ter visto qualquer coisa aí, anúncios por exemplo no Instagram. Estou a experimentar essa plataforma, quero ver como é que tudo corre, portanto, se vocês quiserem dar uma olhada, está a passar aí no vosso ecrã um bocadinho do meu anúncio. Cliquem no link na descrição para vocês irem lá ao meu anúncio. A primeira aula é 100% gratuita, não é nada vinculativo, portanto vocês não perdem nada a ir lá. Marquem uma ação comigo, vamos trocar uma ideia, trago alguma dúvida se vocês quiserem, para terem uma ideia também da forma como eu explico, ok? Contudo, esta página no YouTube é mesmo para vos dar uma ideia da forma como eu explico. Tudo isto, até um próximo vídeo.